15 para as 9 da noite, 23 graus. Eu hoje também trouxe uma indicação de leitura. Dica de leitura. Pô, mas ler é um saco. Pois bem, todo mundo fica tomando remédio pro cérebro, né? Para não ficar caduco, para não ficar esquecido. Sendo que o melhor remédio para o cérebro chama-se leitura. Quem lê mantém o cérebro saudável. Quem não lê certamente vai, ao longo da vida, desenvolver algum problema aí, nem que seja de falta de memória. E a primeira indicação de boa leitura, e eu digo leitura inclusive até necessária para os tempos bicudos que a gente vem vivendo, o nome da obra é Os Psicopatas no Poder. Esse livro vocês encontram por meio físico. Eu acredito que seja mais difícil de conseguir, porque é um livro que provavelmente esteja fora de catálogo, talvez em algum sebo, mas existem vários sites na internet. É só colocar no Google o título do livro, Os Psicopatas no Poder, que existem vários sites que disponibilizam a versão na íntegra em PDF. Então, na internet ele está bem acessível. Eu trago aqui uma resenha que eu redigi há algum tempo a respeito dessa obra, que é de autoria do Lobachevsky. Lobachevsky é um polonês que viveu na Polônia na época que a Polônia era subjugada ao socialismo soviético. Foi nessa época que ele analisou uma série de questões e escreveu essa obra. O trabalho do Lobachevsky é fundamental, porque fornece uma chave para a compreensão da realidade brasileira e da América Latina, dominada pelos herdeiros e cultuadores dos psicopatas e das anomalias descritas pelo psiquiatra polonês Lobachevsky. Como é possível que tipos tão grotescos tenham conseguido ascender até os altos escalões do poder público ou ocupar posições de referência intelectual e moral para a sociedade? Um sindicalista alçado à presidência, um ex-guerrilheiro se tornou símbolo da juventude idealista e revolucionária, 2 freis tomados, inclusive por sacerdotes e autoridades eclesiásticas, como modelos de santidade. Não é possível reduzir o problema a um fator eleitoral ou solucioná-lo apontando um intenso e febril trabalho de militância política, nem denunciar o esforço de rebaixar e adequar a fé a um projeto de poder totalitário. Nenhuma dessas tentativas esclarece completamente a questão. O que poderia ser justificado apenas como resultado da confusão dos tempos, o psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky, sob a perspectiva da biopsicologia, aponta como efeito da ação e da influência dos psicopatas. Na obra intitulada Ponerologia, Psicopatas no Poder, o Lobachevsky apresenta as linhas gerais para a fundação de uma nova disciplina, a ponerologia. Poneros, em grego, quer dizer o mal, sendo a ponerologia um estudo sobre a gênese do mal. Porém, não se trata de um estudo amarrado às categorias morais. A ponerologia esclarece, o psiquiatra polonês, deve estar assentada nos avanços objetivos da biologia, da medicina e da psicologia clínica.
O foco da ponerologia é a pesquisa da psicopatologia, descrever os fenômenos patológicos característicos de determinadas pessoas que, apesar de formarem um grupo reduzido dentro do conjunto total da população, podem afetar de forma negativa a vida de centenas, milhares, milhões de pessoas. São pessoas que apresentam desvios psicológicos herdados ou adquiridos, anomalias na percepção, no pensamento ou no caráter, causados por alguma lesão no tecido cerebral ou por uma simples perturbação comportamental. Lobachevsky, então, apresenta os traços essenciais da chamada caracteriopatia, da esquizoidia e, sobretudo, da psicopatia essencial. Faz a descrição dos tipos patológicos e demonstra o processo ponerogênico, a forma como esses tipos avançam o seu domínio sobre as outras pessoas, por exemplo, confeccionando ideologias como máscara de sanidade. Neste grau de influência, o fenômeno atinge a escala macrosocial, um período de histeria generalizada, de crise espiritual da sociedade, o esgotamento dos valores morais, religiosos e ideativos que alimentavam as pessoas até então. O aumento do egoísmo que quebra a ligação entre a obrigação moral e sua referência social, o domínio de assuntos sem importância nas mentes humanas, a atrofia das hierarquias de valores e um governo paralisado. Eis o que produz uma patocracia, um sistema de governo forjado por uma minoria psicopata que assume o controle da vida de pessoas normais. Ocupam não só cargos políticos, mas posições de referência moral e intelectual, incluindo-se aí as salas de aula e cátedras universitárias, como os pedagogos da sociedade, pessoas fascinadas por suas ideias grandiosas, frequentemente limitadas e com alguma mácula derivadas de processos de pensamento patológico, que se esforçam para impor as suas teses e métodos, empobrecendo a cultura e deformando o caráter das pessoas. Lobachevsky viveu na Polônia, subjugada pelo socialismo soviético. O seu trabalho, que contou com a colaboração de outros pesquisadores do leste europeu, é o resultado desta experiência de viver em um Estado socialista. Da observação direta das transformações geradas pelo socialismo soviético na vida e na mente dos seus compatriotas e da análise dos ícones e líderes daquele projeto de poder totalitário. É assim que Karl Marx aparece como um exemplo de psicopatia esquizoide. Lenin, uma amostra de caracteropatia paranoica. Stalin, de caracteriopatia frontal. Nestes termos, o trabalho de Lobachevsky é fundamental, porque fornece uma chave para a compreensão da realidade brasileira, dominada pelos herdeiros e cultuadores dos psicopatas e das anomalias descritas pelo psiquiatra polonês. A influência deles sobre o conjunto da sociedade está à mostra. Degradação cultural e intelectual, corrupção dos valores morais, desorientação e histeria generalizada, consumo desenfreado de drogas, taxa de homicídios exorbitante, caos social, império da criminalidade. Isso é o suficiente para reconhecer a importância do trabalho do Lobachevsky e das pessoas terem contato com a leitura desse estudo. Não para se produzir uma atmosfera tenebrosa e fomentar o desespero. É um passo inicial no esforço para amenizar esse estado de coisas, pois a compreensão, semelhante ao processo da psicoterapia,
é o princípio da cura da personalidade humana. E para recuperar um senso comum saudável, na esperança de destituir uma patocracia. A busca da verdade é o melhor remédio. Então fica aqui a minha dica de leitura. Ponerologia, Psicopatas no Poder, do Lobachevsky. Acessem o Google, procurem o PDF lá e tenham acesso a esse conteúdo, a esse estudo do Lobachevsky, que é muito interessante e faz bem para o nosso conhecimento. A gente começa a olhar ao nosso redor com outros olhos. A gente começa a olhar para as pessoas com outros olhos. A gente começa a observar que a nossa realidade, ela é uma realidade doentia. E a gente precisa buscar remédios eficazes, que não é através nem de democracia, nem de idolatria a políticos, nem a ativismos políticos, judiciais, bandeiras éticas e morais, como vem acontecendo nos últimos tempos. O Bunker Podcast desse sábado fica por aqui, 20 horas 54 minutos, 22 graus na capital federal. Quem está sintonizado pelo Bunker da Cultura Web Rádio continua com as 21 horas. Hoje nós temos o Disco History. E aos que estão pelas plataformas, eu retorno na terça-feira com uma nova pauta na minha empreitada de produção de conteúdo. Uma boa noite a todos e um excelente domingo a todos. Até lá.